Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier e sempre nos reunimos aqui nesse formato e de forma presencial, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, para estudarmos. No momento, estamos estudando o Livro dos Espíritos, pois é o grupo de estudo das obras básicas do Espiritismo. E no momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Lembrar vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os seus trabalhos doutrinários presenciais acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Sintam-se convidados quando estiver passando por perto. Apareçam, serão muito bem-vindos. E às quartas-feiras também nós estamos com o grupo de estudos de forma presencial também na nossa casa. Aqueles que estiverem passando por perto, apareçam, serão muito bem-vindos. Mas, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, como nós já iniciamos, já começamos a falar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 4º, que tem o título Pluralidade das Existências, capítulo 4º, Pluralidade das Existências. E hoje vamos iniciar o item Parentesco, Filiação, que inicia com a pergunta número 203. Aqui a leitura que eu faço para vocês é da tradução de Sandra Kepler e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos com relação a esse tema parentesco e filiação. Pergunta número 203 do Livro dos Espíritos. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou apenas lhe dão a vida animal, a qual uma nova alma vem acrescentar à vida moral? Interessante essa pergunta, né? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Agora vamos ver a resposta que os espíritos deram. A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, agora vamos entender o que Kardec quis ao fazer essa pergunta, para que a gente possa entender direitinho a resposta que os espíritos deram. Afinal de contas, nós estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre o que o livro nos oferece, o Livro dos Espíritos, como um instrumento para facilitar o nosso processo educativo enquanto espíritos imortais que somos. Então, o objetivo do estudo é esse: refletir para ver em que é que isso pode me ajudar no meu aprendizado enquanto espírito imortal. Então, vamos lá. Kardec pergunta se os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma. A gente já viu aqui que alma no Livro dos Espíritos, em diferentes momentos, tem significados diferentes. Em algumas perguntas, em contexto, Kardec, quando trata de alma, está falando do espírito encarnado. Aqui nessa pergunta, ele já está falando de alma espírito. Então, é como se ele estivesse perguntando: os pais transmitem aos filhos
uma parte do seu espírito, do espírito que é, ou apenas lhe dão a vida animal? O corpo físico. Dão aos filhos o material para que eles se desenvolvam, que é a vida animal, a vida material. Então, nós sabemos que nós temos parte do DNA dos nossos pais. Que o nosso DNA é constituído da herança genética dos nossos pais, do pai e da mãe. Então, nós temos uma porção desse DNA de nossa mãe e de nosso pai. Kardec pergunta se em relação à reencarnação, quando voltamos, nós também temos uma parte desse DNA espiritual, a parte do espírito dos nossos pais, e ao reencarnarmos, nós vamos acrescentar apenas a vida moral, ou seja, vamos aprender a questão moral. É como se Kardec tivesse feito a pergunta dessa maneira. Então, os espíritos vão responder o seguinte: apenas a parte animal, porque ele pergunta se transmite uma porção da alma ou apenas lhe dão a vida animal. Os espíritos dizem a vida animal somente, ou seja, apenas a parte genética, a parte para a constituição material, porque o espírito é indivisível. Eles não podem dar parte do espírito que é para o espírito que vai reencarnar e se constituir. Tanto que ele vai dizer que um pai obtuso, ou seja, que não tem uma inteligência muito desenvolvida, pode ter um filho muito inteligente, assim como um pai muito inteligente, que tem um desenvolvimento intelectual muito grande, pode ter um filho que não corresponda. Então, a parte que é dada é a questão para a nossa formação do nosso corpo físico, por isso nós temos que ser gratos aos nossos pais, independente da forma como eles se relacionaram conosco, porque para que nós estivéssemos aqui, eles forneceram material genético para que nós possamos existir no mundo material. Mas o espírito que vai animar este corpo, que foi constituído com parte do material genético de nossos pais, é um espírito também, e que traz a sua herança de até onde ele, enquanto espírito, já se desenvolveu, ou seja, herança própria, constituída por si mesmo enquanto espírito. Isso não vem do espírito que são os pais. Essa foi a pergunta número 203, porque nós estamos no item que está tratando de parentesco e filiação. Aí na 204, Kardec vai perguntar: desde que temos várias existências, o parentesco remonta às anteriores, às existências anteriores? Os espíritos respondem: não pode ser de outro modo. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos as ligações que remontam a existências anteriores. Disso decorre, frequentemente, as causas de simpatias com certos espíritos que lhes parecem estranhos. Pois é. Então, Kardec pergunta: já que a gente reencarna, né, desde que temos várias existências, ou seja, já que a gente reencarna várias vezes, o parentesco que eu tenho com essa família que me recebeu agora, essa família
em que eu renasci remonta a famílias que eu já tive anteriormente em outras experiências? Os espíritos respondem: sim, não pode ser de outro modo. A sucessão das existências corpóreas vai estabelecer entre os espíritos ligações. Então, nós sempre estaremos em contato com espíritos que já tivemos relações em existências anteriores, que podem estar presentes na nossa família consanguínea, como vai estar também no entorno, no local onde nós retornamos para fazer os nossos aprendizados. Isso para facilitar com que a gente possa, né, trabalhar questões que não ficaram bem resolvidas, assim como reforçar os afetos que foram constituídos. E aí os espíritos dão exemplo. Isso é a consequência que vocês veem de frequentemente a gente ter simpatia com espíritos que parecem estranhos a nós. Por quê? Porque tem uma ligação de existências anteriores. Tanto que pode ser de simpatia como de antipatia. Então, isso a gente vai ver entre relações de parentesco, pessoas que a gente diz assim, embora tenham o mesmo sangue, existe ali uma antipatia presente, como pessoas que não têm o mesmo sangue, e a gente vai dizer, existe uma simpatia ali, uma conexão, que é como se aquela pessoa fosse alguém da família, justamente por essas relações anteriores. Então, esse parentesco vai ter da família em que nós vamos estar realizando o nosso aprendizado, vai ter relação com experiências anteriores com aqueles espíritos, em posições diferentes, para que esse aprendizado ele se desenvolva da melhor forma possível. Aqueles que já são os afetos constituídos, que a gente possa reforçar esses laços e cada vez mais a relação de amizade, amorosidade, respeito, ela aumente, assim como aquelas em que foram conflituosas, elas possam se diluir e transformar em relações afetivas saudáveis, que levem ao crescimento dos espíritos que estão envolvidos nesse processo. Então, nós vamos ver aqui através dessa pergunta número 203 e 204 que Kardec faz aos espíritos, que embora os pais não transmitam parte do espírito que são, através da união, do reencontro, esse aprendizado vai se dar para que aconteça o melhor desenvolvimento possível desses espíritos que estão reunidos no mesmo grupamento familiar, que tem relações de parentesco, que tem relações filiais. Essa foi a pergunta aqui, número 203 e 204. Nós vamos ficar por aqui hoje. Na semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós retornamos para darmos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 204. Lembrando de novo a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, segundas-feiras, às 19h30 e 20h30, tem os seus trabalhos doutrinários de forma presencial. E às quartas-feiras nós estamos aqui neste formato e também de forma presencial na nossa casa,
dando seguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que no momento nós estamos estudando o livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 4, Pluralidade das Existências, e hoje iniciamos o item Parentesco, Filiação, e semana que vem nós damos prosseguimento com a pergunta número 205. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.